Continuando o poder do perdão em histórias curativas. Histórias são minhas mesmo. Quando eu tava na quinta série, sexta série, alguma coisa assim, eu acho que quinta série, eu me apaixonei por um menino. Não vou dar nomes, vai que ele está aqui, né, está me seguindo além de tudo. E eu era muito apaixonada por ele, ele era o menino mais lindo da escola. E eu era provavelmente a mais jacu da escola também. Com aquele cabelo loiro escorrido, sempre parecia que estava encebado o meu cabelo, não importava o que eu fizesse, ele sempre estava daquele jeito. Um óculos fundo de garrafa, que vocês não têm noção, hoje meu óculos é super top, né? Eu adoro ele, mas naquela época era fundo de garrafa. E eu vivia com um monte de problema. Então, eu me apaixonei por esse menino. E contei pra minha amiga, aquela mesma que eu contei a historinha pra vocês da cruz de pau, cruz de ferro. Eu contei pra ela, sim, eu contei. Eu não podia esconder nada, senão eu iria pro inferno. E eu contei, e detalhe, esse menino andava só com as meninas bonitas da escola, mas aquelas tipo cheers leader, sabe? Aquelas líder de torcida, assim, tipo aquilo. Eram as meninas mais bonitas, as mais gostosas, as bambambam, e eu era aquela que ninguém nem ia olhar. E daí, um dia, esse menino chega pra mim com essas meninas, e as gurias falam: é verdade, Helenice, que você gosta do fulano de tal. Eu lembro o nome dele, mas eu não vou falar. Ai, e daí, gente, eu queria morrer naquele momento. Eu lembro que naquela época ainda eu tava com uma tala, porque eu tinha jogado bola e machuquei meu pescoço, então eu usava uma tala e ficava dura. Além de tudo, eu tava com uma tala no pescoço. E elas começaram, e eu gaguejei, não consegui responder, e ele tava ali junto, e elas falaram assim: ai, como que você tem coragem? Você não devia nem olhar pra ele, ele é demais pra você, isso não serve pra você. Nem se você se jogar no chão, você não serve para tapete dele. Gente, foi a maior humilhação da minha vida. Na frente de todo mundo, elas falaram um monte de coisa, que eu tinha que parar de olhar para ele. E daí foi isso. Foi muito chato, eu queria sumir dali. Eu queria matar a minha amiga também, né? Claro. Mas eu queria sumir dali. E eu não queria mais ir para a escola. Daí eu fiquei em casa um tempo, cheguei em casa e disse pro meu pai que eu não queria mais estudar. Não contei o motivo, claro. E falei que eu não queria mais ir pra escola, que eu não queria mais estudar. E meu pai falou assim: tudo bem então, mas aí você vai ter que trabalhar em casa, você vai ter que cuidar da casa, limpar a casa. Eu falei: tudo bem, eu faço qualquer coisa. E daí meu pai deu férias, a gente tinha uma empregada naquela época, meu pai deu férias pra ela, a gente tinha 11 cachorros nessa época, que tinha uns filhotes lá, e eu nunca queria dar nenhum. E eu fiquei 3 dias limpando a casa e limpando o quintal com 11 cachorros. E eu olhei pro meu pai, depois de 3 dias, falei: pai, eu acho que eu consigo voltar pra escola, eu quero voltar pra aula. E eu voltei pra escola, mesmo com toda a vergonha do mundo, não querendo mais olhar pra ninguém, eu voltei pra escola. E foi realmente muito humilhante. Elas passavam por mim sempre debochando, ele também. A minha mãe trabalhava com a mãe dele, daí quando estavam juntos, a minha mãe tipo, tinha um nível superior, vamos dizer, era a diretora daquele que a mãe dele trabalhava num outro campo, assim, né, de escola também, não vou falar o que é também. E daí, ele me tratava bem. Ele fingia que ele era simpático comigo, então eu ficava: uau, talvez ele faça aquilo por causa das meninas, mas não, é porque ele era daquele jeito mesmo. E daí terminou aquela fase e eu nunca mais encontrei esse rapaz, né? Eu saí da escola depois de 2 anos de passar muita humilhação nessa escola e nunca mais eu encontrei. Daí tinha acabado de ganhar minha segunda filha, mas eu já tinha voltado mais ou menos ao meu peso normal, né? Porque eu realmente eu sempre fui de fazer muito esforço para fazer as coisas, né? Eu tenho vamos dizer, uma autonomia comigo mesmo, uma disciplina comigo que vem da Ayurveda, tá? E daí eu já estava muito bem, realmente eu me achava muito bem, e ele chegou e falou assim: Helenice,
E eu tava onde minha mãe trabalha, assim. Eu falei, sim. Ele bem assim, lembra de mim? E eu falei, não, nunca vi. Ele falou assim, como que você não lembra de mim? E eu pensei, nunca vi esse cara na minha vida. Ele falou, nossa, você tá muito bem. Porque isso a gente faz em 18 anos, tá? Só pra avisar. E eu falei assim, obrigada, mas eu não lembro de você. Ele assim, eu sou fulano de tal. Naquele momento, eu agradeci tanto a Deus, sabe? Por tudo. Porque o cara ficou 47 minutos comigo ali, só reclamando da vida, falando de tudo que a vida dele era uma droga. Que ele tinha casado com uma das bonitonas, que o relacionamento dele era uma merda, que tudo era ruim. E eu fiquei pensando, gente, às vezes Deus escreve certo por linhas tortas e a gente acha que ganhou alguma coisa ou que perdeu alguma coisa, mas sempre tá tudo certo. E eu agradeci tanto a Deus até por aquela humilhação, porque se não fosse aquela humilhação total, talvez eu tivesse corrido atrás dele, né? Tanto eu agradeci, sabe? E eu fico hoje pensando, a gente não se dá conta de quantas bênçãos acontecem na nossa vida e que tudo que a gente tem que fazer é perdoar tudo isso, perdoar. Porque senão a gente fica com traumas a vida inteira. Se a gente não se trabalha, se a gente não busca fazer terapia, se a gente não perdoa, a gente leva traumas e a gente leva esses traumas para os nossos relacionamentos, para a nossa vida. Então você sempre vai achar que você não vale nada, que você não é o suficiente, né? Que você não é boa o suficiente, que você é isso ou aquilo. E na verdade, nós não somos nada se nós estivermos em Deus. E eu aprendi a perdoar desde pequena. Eu sempre sabia que tudo que eu tinha que fazer é perdoar. E essa foi a melhor coisa que eu pude fazer por mim mesma, não é pelos outros, é por mim mesma. Quando ele terminou, ele desabafou e perguntou como estava a minha vida. E eu falei, tá tudo certo. E eu senti tanto amor por ele ali, e tanto perdão e gratidão a tudo. Então, a vida, às vezes, ela nos prega várias peças. Mas como a gente reage a ela? Como a gente continua reagindo depois de adulto? Porque depois de adulto a gente tem escolhas, né? Escolhas de como a gente quer continuar reagindo. Se a gente quer continuar sendo as vítimas do mundo ou se a gente quer mudar.